Olá pessoal, tudo bem? A ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com várias telas num jogo. Bom, a resposta rápida para isso é, não tem como você trabalhar com várias telas num jogo no AGK. Porque quando você está trabalhando com o jogo, na verdade, tudo que você vê na tela é aquilo que está representado na sua memória de vídeo da sua placa gráfica. Então, o que acontece? Você não vai ter várias telas, porque você só tem um conjunto, né, de origem dessas informações, que é a memória de vídeo. Ou seja, é o que existe na sua memória de vídeo que em um momento oportuno vai ser renderizado para você. Aí o que você pode fazer? Bom, você não vai conseguir trabalhar com várias screens, né? Você só tem uma, que é a representação exata do que você tem na sua memória de vídeo. O que você deve fazer? Então, quando você quiser mudar de tela, entre aspas, né, você deve fazer o quê? Reconfigurar os elementos visuais que estão na sua memória e pedir para que esses elementos sejam exibidos na tela. Então, aqui eu fiz um pequeno exemplo onde se a pessoa digitar a tecla A, eu mostro um conjunto de elementos. Se a pessoa digitar a tecla B, eu mostro um outro conjunto de elementos. E a tela inicial é simplesmente o fundo da aplicação. Então, como que fica isso? Bom, você deve então criar uma sprite, tá? Quando você cria a sprite que eu estou usando a imagem do Rei Leão, você deve atribuir para ela um slot, isso é importante. Porque no AGK, toda vez que a gente dá um comando desse, o que ele está fazendo para a gente? Ele vai pegando as sprites que você vai colocando lá na memória do sistema e alocando na memória de vídeo, ele vai criando uma pilha. Então, na primeira, né, na base da pilha aqui, ó, eu coloquei essa imagem aqui, aí quando eu venho para cá, ó, nessa função que eu chamo de muda a tela 1, eu coloco um outro elemento, faço um outro load image, né, e crio uma sprite no slot 2, ou seja, ele coloca esse elemento aqui agora no topo da pilha, aí de repente ele vem aqui de novo, né, vai ter uma outra função que eu chamei de mudar tela 2, ele vai colocar o elemento na terceira posição. Então ele trabalha por camadas, tá? Então se eu colocar essas camadas, fizer essa chamada lá das funções que criam essas sprites nessa ordem, então você vai ter essa pilha, onde você vai ter essa imagem aqui por baixo, essa por cima dessa daqui e essa daqui por cima de todas essas outras duas imagens aqui. Então o que acontece? Você tem que montar previamente a sua tela, depois você pede para ele renderizar a sua tela. E como que você faz isso? Simplesmente usando o comando load image, tá? Para você montar os elementos na memória, o elemento criar sprite, né? Create sprite, que tudo no AGK é sprite. A partir do momento que você criou a sprite, né, ela vai ser exibida na tela. E claro, para você mudar a tela anterior, o que você tem que fazer? Você tem que saber qual que era o slot que estava alocado aquela sprite. Por exemplo, essa sprite que estava alocada no slot 1, que foi a primeira sprite que eu criei aqui, ó, que é o fundo do jogo. Ó, ela está alocada aqui no slot 1. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu quiser mudar de tela, entre aspas, né, o que eu vou fazer? Vou deletar a sprite do slot 1. Ou seja, eu tiro aquela sprite da memória de vídeo, né, tirei aquilo lá da memória de vídeo, carrego uma nova imagem naquela memória de vídeo, peço para ele fixar aquela imagem e seto o tamanho dela. Pronto. Aí vai ter a troca, entre aspas, da tela. Então, ou seja, toda vez que você for trocar uma tela, você vai ter que deletar os elementos que estão anteriormente alocados na sua memória de vídeo, recolocar os novos elementos e renderizar eles. Como que você renderiza, né? Usando o comando create sprite load image, tá? E depois, claro, lá no programa principal, né, chamando o sync para sincronizar a sua memória com o que está sendo exibido na tela. Então, se a gente rodar isso aqui, ó, olha, o primeiro create sprite, né, que é esse daqui, ó, então ele alocou a primeira imagem do fundo aqui, ó, essa imagem aqui na sprite 1, no slot 1. Agora os slots são importantes, você deve colocar todos em slots para que você consiga depois remover essas imagens. Então eu vou colocar o A aqui, ó, a letra A, que é o input test, que eu coloquei aqui, o get test input, né, ele vai fazer a leitura aqui do A. Se for A, então ele vai mudar para a tela 1. O que a tela 1 faz? Ele deleta a sprite 1 e coloca uma nova sprite no lugar dela. Tá? Assim como a tela 2 faz a mesma coisa, né? Deleta a sprite 1 e coloca uma nova imagem no lugar dela. Então vou colocar aqui para terminar a leitura, é só você dar Enter. Ele trocou. E para você ver que esse Azinho que está mostrando aqui é só para você ver que ele veio aqui, trocou os elementos da tela,
Ele veio aqui nessa função, trocou os elementos da tela, e esse print A que eu coloquei está aqui, ó, né, logo antes do sync, para sincronizar. Tá? Então ele volta lá para a lógica do seu jogo. Então, não é trivial você trocar, entre aspas, a tela, porque ele não tem essa possibilidade. O que você deve fazer sempre o quê? Trabalhar com todos os elementos que você tem em memória. A partir do momento que eles não são mais úteis, você quer mudar totalmente a tela do seu jogo, você deleta todas as sprites que estão na tela, deleta as sprites e carrega as novas. Então, basicamente, você vai ter três processos. Apagar os elementos da tela antiga, carregar os novos elementos em memória e exibir os novos elementos na sua tela nova, ok? Então esse é o procedimento que você faz para modificar essa, dar essa ilusão para o usuário que tem várias telas, quando na verdade é uma tela só que você está fazendo, é só mudar os elementos que estão exibidos naquela tela. A sua única tela é essa daqui, ó, né? Você definiu a resolução virtual dela, tá ok? Então era isso daí que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu só finalizar aqui, rodar de novo. Vamos mudar aqui para B, né? Para que você veja aqui, ó, a outra tela, né? E o elemento B aqui, tá? Então é isso daí, pessoal. Queria mostrar para vocês. Até mais, tchau.